Caritas nunquam excedit. Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, a caridade jamais passará. Caríssimos irmãos, a liturgia hoje é como uma porta que se abre diante de nós. Atrás dela está a Quaresma. Diante dela, este último domingo do tempo da Septuagésima, que nos entrega com mãos firmes e maternas o essencial da vida cristã. A Igreja já nos fez descer pouco a pouco do júbilo do Natal ao recolhimento futuro da Quaresma. O aleluia há dias se calou, não por tristeza mundana, mas para que a alma experimente uma santa saudade desta alegria celeste. E assim compreenda, não se entra no céu cantando sem antes ter subido com Jesus ao Calvário. É por isso que o Evangelho e a Epístola de hoje soam como dois sinos, um que chama para o caminho da cruz, o outro que ensina o caminho, ensina o coração como deve caminhar. Nosso Senhor nos disse no Evangelho: eis que subimos a Jerusalém, e acrescenta que tudo se cumprirá, tudo aquilo que Ele falou será cumprido estritamente. E o que foi que Nosso Senhor veladamente disse hoje e que os apóstolos não entenderam? Eis que subimos a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue, será ultrajado, açoitado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os apóstolos não compreenderam nada destas palavras de Jesus, porque eram palavras que para eles não fazia sentido nenhum. Porque na cabeça, na mentalidade de um bom judeu, o Messias, que eles acreditavam que era Jesus, viria para salvar, para libertar, para quebrar os grilhões da morte, da escravidão. E isso não combinava com essas palavras de Jesus: ser preso, ser açoitado, ser cuspido, ser morto. E aqui está o ponto. Jesus sobe voluntariamente a Jerusalém. A cruz, caríssimos irmãos, para Jesus não é um acidente. O altar é paixão, não é uma derrota, é sacrifício. E a Quaresma é precisamente isto: seguir a Cristo bem de perto, a Cristo sofredor, que sobe rumo ao Calvário. Nós subimos também para com Jesus para ordenar a nossa vida, deixar a tibieza, preparar a alma para a Santa Páscoa que se aproxima. Hoje estamos a 50 dias desta festa que é a mais importante de todo o ano litúrgico. E contudo, o Evangelho ainda nos fere com delicadeza. Os apóstolos nada compreendiam. E por que eles nada compreendiam? Porque a inteligência espiritual não cresce num coração, a não ser que seja dado por Nosso Senhor essa mesma inteligência. É um dom, é uma graça. Por isso, infelizmente, entre nós é possível frequentar as coisas santas, rezar, se confessar, comungar e mesmo assim permanecer na superficialidade da religião, não progredir por causa da tibieza, porque não se enfrentam os próprios pecados, as próprias tentações como é devido. Infelizmente, em nosso meio é possível até defender a verdade, mas internamente acabar sendo uma pessoa que verdadeiramente ainda não se converteu. E é para isso que serve a Quaresma a cada ano, para a nossa conversão. Eis porque nesses dias a Igreja nos pede, antes de tudo, maior recolhimento interior,
mais oração, mais seriedade de vida, mais atenção ao nosso fim, ou seja, a eternidade. O cego de Jericó, que hoje nos aparece no Evangelho, não é um personagem qualquer. Logo depois, o Evangelho põe diante de nós um homem cego à beira do caminho. Este homem representa cada um de nós, pecadores, mas também, de certo modo, representa os próprios justos, sempre necessitados de mais luz. Este homem ouve que é o Senhor que passa e chama: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E a multidão manda ele calar. Ao contrário da ordem recebida pela multidão, aquele homem grita mais forte: Filho de Davi, tende piedade de mim. Caríssimos irmãos, eis aqui a perfeita imagem do que o mundo faz com o cristão. Manda calar, tenta sempre abafar o grito da fé, tenta diminuir. Portanto, é necessário fazer o contrário, é necessário crescer. O cego grita e Deus o cura. O próprio Deus, ouvindo os gritos repetidos, para. A oração de um coração pobre, humilde, arrependido, contrito, nunca é ignorada e nem pode ser ignorada por Deus. Foi Ele mesmo que disse que se afasta daqueles que são orgulhosos, inclusive nas orações, mas que se inclina, que se aproxima daqueles que trazem um coração contrito e humilhado. São Gregório Magno observa que a oração, para ser verdadeira, quando encontra oposição, ela nunca diminui, pelo contrário, ela deve crescer. A multidão e o tumulto das distrações são para nós o grande obstáculo no progresso espiritual. O cego perseverante é para nós um sinal do que deve ser a nossa alma. Deve preferir a Deus, gritar a Deus, suplicar a Deus, sem respeito humano. Quanto mais o mundo diga que devemos calar, mais devemos gritar a nosso Senhor na oração. Caríssimos, estamos às portas daqueles dias em que o mundo aumenta o volume. Dias de carnaval, dias de festa mundana, dias de desordem, de ruído, de excessos, de ocasiões e de pecados. Pois bem, o cristão não foi feito para seguir a multidão. Não é próprio do cristão calar diante desse grito mundano. Pelo contrário, não fomos batizados para dançar segundo o som e a música do mundo, mas para caminhar junto a Jesus rumo à cruz. Infelizmente, nem todos os senhores, ou poucos dos senhores, podem participar do retiro de carnaval do nosso oratório, mas os senhores devem fazer das vossas casas um lugar de retiro, de recolhimento. Por isso, devemos nos afastar não só do barulho, da imundície que acontece por aí afora durante esses dias, mas também das próprias ideias, mesmo nas redes sociais, evitar tudo aquilo que esteja divulgando, reprisando, registrando qualquer tipo de evento ligado ao carnaval, para não corrermos o risco de embotar a nossa alma com coisas tão mundanas. Lembro que minha mãe dizia que quem nunca foi a carnaval, quem nunca participou de carnaval, quando morresse iria assistir uma missa celebrada por São Pedro no céu. Claro que isso é só uma historinha popular para dizer, na verdade, uma verdade religiosa. Aquele que não se contamina com essas coisas do mundo, no céu receberá uma recompensa. Portanto, caríssimos irmãos, procuremos garantir para nós, para nossos filhos, para nossas famílias, essa Santa Missa celebrada por São Pedro, ou seja, essa recompensa no paraíso, o próprio paraíso como recompensa. Mas para isso devemos nos afastar, nos recolher nesses dias de pecados mundanos. Nesses dias de pecados, patrocinados pelo governo, patrocinados pelos empresários, patrocinados por grandes do mundo. Não devemos deixar que as nossas famílias fiquem à mercê desse pecado divulgado
em larga escala nas redes sociais. Nesses dias, devemos nos afastar do barulho que entorpece a consciência, das companhias que arrastam a malícia, ao pecado, às más ocasiões, da música, da bebida, da impudicícia, da curiosidade, da frivolidade, que abrem porta ao pecado. Muitos, inclusive que não estão aqui hoje, já fugiram para os seus sítios, para as suas casas de campos, para outros lugares mais recolhidos, o que é muito bom. Mas lá onde estão, ou para onde os senhores vão depois da missa, será que ali não tem um ambiente que, à vossa maneira, imite o espírito do mundo? Regado à festa, mesmo familiar, mas a festa que é regada pela bebida, pela carne, pela música alta. Qual é a diferença? Praticamente nenhuma. Tirando a imoralidade, não é suficiente fugir materialmente, localmente, do pecado, do carnaval do mundo. É necessário criar um ambiente religioso que proteja as famílias. Esse ambiente será construído por todos aqueles que procurarem nesses dias, ao contrário do mundo, mais oração, mais recolhimento, leituras espirituais, texto em família, visitas ao Santíssimo e, sobretudo, a prática discreta da caridade. Nesses dias de carnaval, enquanto o mundo pula a música oferecida pelo demônio, devemos preparar uma boa confissão para a nossa quarta-feira de cinzas. A oração do cego é a oração que nós devemos repetir todos os dias. Senhor, tende piedade de mim, miserere mei. Quem começar assim o carnaval, esse retiro de carnaval, quem começar assim esse último período de preparação para a quaresma, terá começado bem. A igreja também hoje nos faz um alerta. Põe em nossos lábios a palavra de São Paulo na epístola: se eu não tiver caridade, nada sou. Posso jejuar, posso dar esmolas, posso fazer promessas, mas sem a caridade, tudo vira barulho interior, como metal que tine. Aliás, não confundam, caríssimos irmãos, na epístola de hoje, a palavra caridade com esmola. Não, caridade aqui é o amor no seu mais alto grau, é o próprio Deus, que é amor. Santo Agostinho adverte com severidade também paterna: obras externas, sem amor, nada significam. Podem até ser uma boa filantropia, mas caridade verdadeira cristã não tem nada a ver. Podem até inflar, pelo contrário, podem inflar o orgulho, podem servir para mais uma postagem nas redes sociais, ou para mais um assunto nas rodas de amigos, mas mérito para a eternidade talvez não tenha nenhum, se nós não regarmos essas obras de caridades com a verdadeira caridade, o amor divino. Devemos amar o próximo e por isso fazer bem a ele, não porque o próximo é bonitinho, é agradável ou é um coitadinho, mas porque vemos no próximo a imagem e a semelhança do próprio Deus. A caridade é paciente, diz São Paulo, é benigna, não busca seus interesses, mas tudo suporta. Se a nossa penitência, caríssimos irmãos, não nos torna mais humildes, mais dóceis, mais prontos para perdoar, então isso quer dizer que algo está fora do lugar na nossa vida espiritual. A quaresma verdadeira deve abrir espaço em nossa vida para Deus. São Leão Magno ensina que a penitência cristã não é uma tristeza, e nem muito menos uma tristeza estéril, mas uma ordenação da própria vida, uma ordenação do coração, um direcionamento do coração e da mente para Deus. Jejum que disciplina, esmola que desprende, oração que enleva. Tudo isto deve ser animado pela caridade.
E São João Crisóstomo fere os nossos ouvidos dizendo: muitos chamam de fraqueza o que, na verdade, na sua vida pessoal é um pacto com o pecado. Chamam de temperamento forte o que, na verdade, é uma falta de domínio. Chamam de direito o que, na verdade, é apenas egoísmo. Por isso, hoje todos nós devemos suplicar como este cego: Senhor, que eu veja as minhas más inclinações, que eu veja a minha debilidade, que eu veja quais são os meus pecados mais frequentes, que eu veja, reconheça os meus vícios e assim me prepare para o combate quaresmal, para sair desse retiro anual vencedor com nosso Senhor, tendo passado pelo Calvário, mas chegando jubiloso à glória da Páscoa. Caríssimos irmãos, hoje Cristo nos chama: subamos a Jerusalém. Nós subiremos com proveito se entrarmos na quaresma com oração, com recolhimento. Mas se mais uma vez nos aproximarmos da quaresma distraídos, dissipados, embriagados pelo mundo, será apenas mais um tempo que passará pela nossa vida e não terá nenhum efeito em nossa vida prática. Por isso, nesses dias em que o mundo se entrega ao barulho e ao pecado, nesses dias que antecedem as cinzas, nós devemos fazer mais silêncio, cortar o supérfluo, reduzir o ruído, guardar o coração. Devemos evitar o carnaval e as festas mundanas e não tornar o recolhimento das nossas famílias uma mini festa mundana. Não devemos nos expor ao pecado. E por fim, devemos nesses dias preparar uma boa confissão para a quarta-feira de cinzas, para começarmos bem a quaresma, pensar, se ainda não fizemos, em qual será a penitência que cumpriremos neste tempo sagrado. Lembrando que a penitência deve ser pequena, possível ao meu estado de vida, para que eu seja fiel, constante na sua prática até a festa da Páscoa. Parem de romantizar propósitos bonitos, mas que os senhores não conseguirão cumprir. Peçam a Deus a iluminação divina, escolham a penitência pequena, possível, e a pratiquem de modo viril. Repitamos hoje, mas também todos os dias dessa semana, com este cego, a oração que o salvou. Miserere mei Domine, Senhor Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim, que eu veja os meus pecados, que eu veja a cruz e dai-me a caridade, para amar-vos acima de tudo e amar o próximo por amor de vós. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.